O Brasil sofre com mais uma consequência das mudanças climáticas, que tem, por exemplo, aumentado a precipitação de chuvas em determinadas regiões do país. A situação do Rio Grande do Sul não foi o primeiro e nem será o último caso de desastre natural no Brasil. Neste momento, na Bahia, mais de 470 mil desabrigados, Muita gente que realmente sofreu, 316 cidades, municípios que estão em situação de emergência. A dificuldade que milhares de moradores do estado de São Paulo estão vivendo por causa das chuvas que atingem o estado desde sábado já provocaram a morte de pelo menos 24 pessoas em 7 cidades aqui do estado de São Paulo. Entretanto, o Estado vem falhando nos últimos anos com a flexibilização das leis ambientais. Além disso, as políticas públicas não abordam os eventos extremos como a nova realidade e acabam sempre atuando no pós-tragédia. E o pior, muitas vezes sem preparar os municípios para as próximas catástrofes, como aconteceu no próprio Rio Grande do Sul, com cheias no ano passado que, agora, alguns meses depois, voltam a se repetir em proporções ainda maiores. Os municípios mais afetados estão na região central do estado, a mesma atingida por um ciclone extratropical em setembro do ano passado, que matou 54 pessoas e deixou 7 desaparecidos. O que acontece no estado não é surpresa para aqueles que há muito tempo vêm alertando para os riscos do aquecimento global. Na área urbana, a adaptação climática está exigindo um remodelamento do planejamento urbano, afastando o potencial construtivo da beira d'água e de locais com possibilidade de desmoronamento. O próprio governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que existe a possibilidade de deslocamento de comunidades inteiras para outros locais, a fim de se evitar novas catástrofes. Planos de contingência, tecnologias de monitoramento e também a implantação de medidas de defesa e de proteção dessas cidades, além de, inclusive, vir a estudar, retirar totalmente moradias de determinadas localidades, o que, para transferir para outras localidades, vai exigir ainda mais força e fôlego financeiro. Outro ponto para a prevenção de eventos climáticos extremos é o constante monitoramento eficiente com rápida resposta. Além disso, um eficaz sistema de alerta local deve ser implementado para avisar a população da real ameaça de desastre iminente emitido pelos órgãos responsáveis. Essas recomendações estão presentes em uma pesquisa publicada na revista científica Natural Hazards, que analisou os deslizamentos de terra do litoral norte de São Paulo em 2023. Para os cientistas, a cadeia de atuação não funcionou adequadamente no município, mesmo após os avisos emitidos dias antes pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM. Como resultado, os pesquisadores apontam que são necessários locais seguros e rotas de fuga para salvar vidas durante esses eventos, juntamente com um sistema de alerta eficaz que emita alertas em tempo hábil e garanta que as populações e setores em risco recebam o aviso. No caso gaúcho, um novo sistema meteorológico estava previsto para ser inaugurado ainda no segundo semestre deste ano. A instalação deste radar para o estado ficará no município de Montenegro, no Vale do Caí, cobrindo o Vale do Taquari e a região metropolitana de Porto Alegre, uma das mais afetadas. Não se sabe ao certo se o radar conseguiria prever com a devida antecedência para a evacuação de comunidades atingidas, mas junto a ele será necessária a implementação de uma série de medidas para preparar a população para cenários do Instituto Federal de Santa Catarina. Olá, professor, seja muito bem-vindo, tudo bem com o senhor? Olá, Emanuel, e a todos os ouvintes do podcast. Bom, nesses momentos dessas tragédias, desses extremos climáticos, Mário, todo mundo se questiona o que está acontecendo com o clima no Brasil. Se há, de fato, uma mudança no padrão do clima no Brasil ou se são só momentos fora da curva e pontuais perto do padrão daquilo que conhecemos. Eu falo padrão porque a gente está no outono, se espera, por exemplo, clima mais seco,
chuvas não tão intensas e extremas como essa do Rio Grande do Sul, mas pelo histórico recente do país, está havendo de fato uma mudança no padrão do clima? Então, Emanuel, eu gostaria de começar explicando a definição de clima para tentar responder essa pergunta, né? Qual que é a diferença entre tempo e clima? Tempo é a condição atual, o que a gente está vivendo, tragédias lá no Rio Grande do Sul ou em outros lugares que já tiveram, mas também passa por dias normais, chove normal, e essa continuidade dos eventos é o que a gente chama de clima. Precisa de uns 30 anos para garantir que a condição seja definida ou caracterizada como uma condição climática. Nem você falou, no outono é normal ter o que a gente chama de regime de transição, né? Às vezes entra uma massa de ar frio, no sudeste começa a ficar um pouco seco, acaba o período de garoas aí, de março, né? E aí entra mais um período mais de inverno, mais seco. Tá? Isso já faz parte da vida do cidadão, já está acostumado com isso, né? O que é mudança do padrão? É quando ocorre alguma coisa que é bem fora do que é esperado. Então, até um tempo atrás, se a gente falasse que uma chuva poderia dar uma chuva de 600 milímetros, era inimaginável, porque 600 milímetros, dependendo do lugar, é o que chove no ano inteiro. E agora boa parte, porque tem a capacidade, que é a questão da tecnologia que a gente chama, né, a capacidade de medir mais pontos de coletas de informação, tanto nos pluviomas, superfície, como também dados de satélite, informações, todas essas, consegue a gente mapear o Brasil como um todo, né? E a gente está percebendo que nos últimos anos, esses eventos mais fora do padrão, eles têm ocorrido com mais frequência. Só que, além de mais frequência, eles têm ocorrido com mais intensidade. E é isso que a gente chama de clima fora do padrão. E aí, só para dar um exemplo aqui, de 30 em 30 anos, o Instituto Nacional de Meteorologia, que é o nosso órgão principal, ele refaz a climatologia. Então, a última que foi feita foi de 1961 até 1990. Recentemente, em 2022, foi lançada uma nova climatologia. Só para você ter uma ideia, no mês de janeiro, aqui em Florianópolis, chovia em torno de 100, 150 milímetros por aí. Hoje em dia, está quase 300, está quase o dobro do que era o normal naquela época. E aí esse novo normal, por esse novo normal que a gente está chamando, passa todas essas situações, esses eventos que a gente chama de eventos extremos, eventos climáticos extremos, eventos meteorológicos extremos, que a profissão, né, no caso a meteorologia, e todas as ciências que estão envolvidas com esse processo estão tentando entender. Ô Mário, como é que você acompanhou especificamente o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Os institutos que estavam olhando para o tempo relacionado ali no Rio Grande do Sul, elas conseguiram se antecipar a essa intensidade do que se acabou concretizando nessa tragédia? Quer dizer, houve, mesmo que muita gente não tenha dado conta ou não tenha percebido a emergência, mas houve um alerta que a situação seria muito séria para o Rio Grande do Sul? Eu vou responder essa tua pergunta em duas partes. Sim. A primeira, eu vou tentar explicar como é que é o processo do trabalho dos centros e dos profissionais envolvidos. Aqui, por exemplo, em Santa Catarina, né, como é que a meteorologia atua junto com a Defesa Civil a fazer os alertas à população, nos eventos e assim por diante. É uma região, diga-se de passagem, essa faixa do sul do Brasil, que pega desde o sul do Paraná até o Rio Grande do Sul, é o que a gente chama de região de transição, né, dos sistemas. Pega a massa quente, aula de geografia, né? Pega aquela massa quente tropical e a fria extratropical e elas se encontram, né, bem nessa região. Então, às vezes a gente está no verão e tem um frio entrando. E às vezes a gente está no inverno e a gente tem dias muito quentes. Aí todo mundo fala, nossa, isso daí está fora do ar. O que você está dizendo é que é uma região já mais sujeita a alterações bruscas, é isso? O Brasil é a região mais sujeita a esse tipo de alterações meteorológicas que acabam impactando no clima. Entendi. Eu respondi anteriormente. Então, os centros de meteorologia, eles já estão preparados para esse tipo de situação. Então, a gente usa ferramentas, por exemplo, modelos de previsão meteorológicos na escala de tempo e de clima. Esse foi um evento típico meteorológico de previsão de tempo, onde com 3, 4 dias de antecedência, por causa do bloqueio atmosférico, que foi bastante comentado, né? Sim. Nesse caso e tal, existia a condição da chuva ficar estacionária naquela região e durante alguns dias cair chuva bastante volumosa naquele período. Então,
Foram feitas as previsões pelos centros meteorológicos no Brasil, onde existem os centros nacionais de meteorologia, também existem centros que fazem a associação da previsão meteorológica com desastres, e esses centros eles enviam as informações para o centro regional, no caso Rio Grande do Sul. O problema do Rio Grande do Sul e de alguns outros estados do Brasil é que não existe um centro específico de meteorologia, como existe em Santa Catarina, como existe em alguns outros estados. Dependendo do estado, essa sala de situação ela nem funciona 24 horas, ela funciona alguns momentos do dia. E a meteorologia é quase que nem a medicina, né? A gente precisa estar acompanhando o tempo diuturnamente, noite, dia, as coisas podem acontecer, e aconteceu no Rio Grande do Sul. Quer dizer, não tinha uma infraestrutura já estabelecida e com um trabalho constante para que pudesse monitorar a situação do tempo e isso emitir os alertas necessários para algo pior que pudesse ocorrer. É isso, Mário? Por isso que eu falei em 2 etapas. Isso é só a primeira etapa, que é a informação. Onde sai a informação, que é o papel da meteorologia. E aí a gente entraria nas seguintes etapas, né, que é passar essa informação para o gestor, e esse gestor, nesse caso de eventos extremos, seria a Defesa Civil do Estado, e esse gestor é o responsável para informar a população, mapear áreas de risco, de fazer retirada de pessoas e assim por diante. Dependendo do evento meteorológico, e aí a gente entra numa outra escala da resposta, alguns eventos são muito rápidos. Vou citar alguns exemplos. Ocorreu um tornado em alguma região aqui do estado. O tornado dura minutos, no máximo algumas horas. Então, ele tem que ser previsto muito rapidamente e aí essa informação ela tem que chegar de uma forma que atenda a região onde vai ser afetada. Esse evento meteorológico é um evento um pouco maior, que a gente chama de escala sinótica, que a gente consegue anteceder por 1 ou 2 dias de previsão para poder preparar, mapear, né, o estado. E aí, como eu falei, essas informações elas foram geradas, os alertas foram dados. O próprio governador do Rio Grande do Sul, na véspera, 2 dias anterior, ele foi gravou um vídeo alertando a população que poderia acontecer. Aí vem a velocidade da resposta, que é onde chegaria a parte final da resposta. Sem a regionalização do sistema, sem eu ter meteorologistas nas regiões específicas, por mais que eu tenha um centro nacional que vai gerar essa informação e vai repassar para o Estado, o centro regional, ele tem que ter essa estrutura que você falou, ele tem que estar bem preparado e dialogar com os gestores para essa preparação ela tem que ser cada vez mais rápida. Nesse aspecto da regionalização, em termos de escala, é possível, indicado que seja numa escala quase micro-regional, como a gente tem acompanhado agora a situação do Rio Grande do Sul, uma coisa para o Vale do Taquari, outra coisa lá para a capital, Porto Alegre, outra coisa para a região sul do estado, para quem está perto de bacia ou não, o indicado seria que cada micro-região tivesse alertas dedicados e também uma previsão dedicada àquelas, pensando também nas características geográficas dessas regiões, Mário? Nessa escala de bacias geográficas, a gente costuma chamar de mesorregiões. É importante ter esse mapeamento e essa percepção dessas regiões. Por exemplo, o Vale do Taquari foi a 3ª vez em menos de 1 ano que ela foi atingida. Então, já era para ter uma preparação, né, por tudo que já aconteceu recentemente nessa região. A escala micro é o exemplo do tornado que eu citei. Entendi. Eu consigo antecipar uma rua ou um bairro de uma cidade onde o evento, que é de uma escala meteorológica menor, vai acontecer e vai afetar, por exemplo, o meu vizinho e não vai afetar a minha casa. Também a gente tem que se preparar, é uma preparação diferente, né, um pouco diferente dessa da mesoscala, mas também existem procedimentos para cada um desse tipo de situação. Esse investimento nessa infraestrutura, investimento em pessoal e também em equipamento, o Rio Grande do Sul, por exemplo, dispõe de, não sei se são só radares, mas de equipamento suficiente para poder qualificar essa previsão, Mário? Sempre quando me faz essa pergunta, eu costumo responder que a dor faz a pessoa agir. Mas Santa Catarina, a gente já ouviu falar de inúmeros desastres, de inúmeras catástrofes. E nos últimos anos, o governo do estado começou a se antecipar nesse investimento de infraestrutura. Você tem uma ideia, o estado de Santa Catarina ele tem um mapeamento total de cobertura de radar meteorológico.
já se tinha uma cobertura mais para o interior do estado e adquiriram radares para fazer. É um tipo de precipitação essa de, não queria entrar em detalhes técnicos, mas é uma nuvem, a gente chama de nuvem quente, que é uma nuvem rasa, que é a mais difícil dos modelos fazerem a previsão, porque ele não consegue contabilizar essa chuva. Às vezes o modelo dá uma chuva de 100 milímetros e ocorre de 150, 200. Por quê? Porque precisa de um radar para fazer esse monitoramento e esse dado e ser assimilado no modelo, e o modelo conseguir detalhar melhor. Toda essa infraestrutura, os centros nacionais em geral têm, mas os centros regionais deveriam ter, para poder fazer esse detalhamento que nós estamos conversando. Mas não é só isso. Precisa de pessoal qualificado em todas as áreas, meteorologia, geologia, todos esses setores que são envolvidos deveriam ter representantes nesses centros regionais. A gente fala da meteorologia por causa da ponta, né? Mas tem vários setores, escorregamento, alagamentos, tudo que acontece em função das chuvas, né? Acabam sendo impactados e são profissionais que deveriam atuar também nesse processo, né? Mas assim, de nada adianta uma boa estrutura, se não tiver pessoal capacitado para fazer a previsão e os alertas. E também de nada adianta ter uma excelente previsão se na ponta a população não tiver adaptada e treinada para poder migrar rapidamente em caso de uma situação extrema também, né, Mário? E a gente está vendo isso no Rio Grande do Sul. A própria população tem que ser educada desde criança na escola, a importância da defesa civil, a importância do planejamento, fazer treinamento, como fazem no Japão, por exemplo, treinamento para situações de catástrofes, como é que eu vou agir, como é que eu vou deixar de agir. Nos Estados Unidos também acontece bastante esses tipos de eventos e tal. E aí a população brasileira está cada vez mais sentindo isso. O que eu antes achava que só acontecia lá no Exato. Uma pessoa que era desconhecida, hoje em dia está acontecendo com o meu semelhante. Está chegando cada vez mais próximo de todo mundo e o Brasil como um todo, né, os vários setores precisam começar a olhar para isso, né? E aí o alerta passa por isso, porque a gente ouve muito falar, por exemplo, eu não vou deixar minha casa porque eu tenho medo de ladrão, de assalto, não sei o quê, mas mal sabe ele se a água está continuando subindo, ou se a água vai... O que vale, né, o bem material comparada com a vida da pessoa, né? Se tivesse essa educação desde cedo, né, essas tragédias poderiam ser não evitadas, mas no mínimo minimizadas, né? Mário, vou aproveitar a sua participação, não sei quanto você já olhou e estudou para os próximos dias, mas queria te ouvir sobre essas próximas chuvas previstas para o Rio Grande do Sul, o potencial delas, o quanto pode piorar um quadro já tão trágico, e quando vai acabar esse bloqueio atmosférico que pega outras regiões do país, Sudeste, Centro-Oeste, que está dando um nível de agonia considerável em relação a isso. Eu faço parte desse nível de agonia, né? Porque a minha família mora na cidade de Pelotas e tal, e eu estou acompanhando também diariamente essa situação, até por causa de uma questão pessoal. Mas existe, infelizmente, uma previsão de chuva volumosa para a mesma região norte dos estados do Rio Grande do Sul, a mesma que já foi afetada na semana passada, e são chuvas de até 300 milímetros, então não é pouca coisa, né? Não é exatamente a mesma situação meteorológica, um pouco menos, mas para quem já acabou de passar por uma situação e a sua casa já foi devastada, imagina o que isso pode afetar, né? E fora a água que ainda não baixou em algumas regiões. Então, infelizmente, tem essa previsão, mas a boa, se é que dá para se dizer que existe uma boa notícia, que lá por volta do dia 15, passando essa nova onda, o bloqueio ele tende a dissipar. É muito comum, até para explicar para a população, que o bloqueio atmosférico é uma massa quente e seca, é como se fosse um vilão, está impedindo as frentes frias. Uma parede. De entrar. Na verdade, essa massa quente e seca é um resultado de alguma coisa que está acontecendo no Pacífico ou que está acontecendo no Atlântico, no Oceano Atlântico, que é o que a gente chama de padrão de bloqueio, que faz com que as massas úmidas, né, das chuvas não passam por essa região pela consequência do escoamento, que a gente chama, né? E essas chuvas que deveriam passar normalmente pelo sul, sudeste do Brasil, elas acabam ou ficando estacionárias ou passando pelo sul, às vezes nem chega no Brasil. Então, essa criminalização da massa quente e seca, na verdade, o culpado está em outra região do planeta, que faz com que a nossa região como um todo tenha um dipolo, que a gente chama, que é chuva no sul e seca no norte. E às vezes esse dipolo é exatamente o contrário.
que é os fenômenos El Niño e Laninha, né, que a gente chama. O fenômeno El Niño e Laninha não se forma aqui, ele se forma lá no Pacífico. E por um efeito que a gente chama de teleconexão, ele vem afetar o Brasil, tornando uma região mais chuvosa ou uma região menos chuvosa em função disso. Então, esses bloqueios atmosféricos, não necessariamente eles nascem aqui. Eles são formados em outros lugares e acabam afetando a nossa região. E só colher de você mais um último comentário, né? A gente falou sobre o bloqueio atmosférico. É importante frisar que essas ondas de calor, elas são tão graves quanto as inundações e enchentes e matam tanta gente, muitas vezes tanta gente, quanto uma inundação e enchente, a depender do quantos graus sobem, não é isso, Mário? A gente precisa olhar para isso não só como um período de seca, mas um período perigoso também para a saúde das pessoas. Teve uma onda de calor na Europa, matou uma quantidade imensa de idosos lá. E até então, a gente não tinha essa preocupação, né, com isso. Né? Calor a gente aguenta, a gente faz isso, faz aquilo, só que a nossa população ela também está envelhecendo. Todas essas consequências que inicialmente a gente começou a perceber lá no hemisfério norte, agora estão acontecendo, como eu falei no início, com mais frequência no sul. Então, secas frequentes, estiagens frequentes, ondas de calor mais frequentes, eventos de chuva mais frequentes e poderia citar, a gente poderia continuar o tempo todo aqui falando de várias e várias situações por causa dessas mudanças, dessa variabilidade climática. Então a gente também tem que se preocupar, voltando à questão dos centros regionais, também tem que se preocupar em regionalizar essas informações e atuar nas diversas consequências desses fenômenos que cada vez estão sendo mais frequentes e causando danos à população. Bom, quero agradecer demais o meteorologista Mário Quadro, professor e vice-coordenador do mestrado em Clima e Ambiente do Instituto Federal de Santa Catarina, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Te agradeço não só pela entrevista, mas desejo também que toda sorte, que fique tudo bem com a sua família, né? Como você disse que está lá no Rio Grande do Sul, e que essa agonia, esse drama, essa angústia passe tão logo. Então, toda sorte para você e para sua família também, viu, Mário? Obrigado pelo papo aqui. Muito obrigado, Emanuel, e eu fico à disposição sempre que precisar, pode nos contactar. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 10 de maio de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.